Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos aqui para fazer o quê? Para fazer correção de exercício proposto, né? Então nós vamos fazer correção hoje de exercícios propostos dos módulos 3, 4 e 5 da frente 2, tá? Por quê? Porque nossa semana de provas mensais, né? Desculpa, se aproxima e é importante a gente fazer correção dos módulos, né, que serão cobrados em prova, né? Módulos 3, 4 e 5 da frente 2 são quais módulos? Tá? São os módulos referentes ao Iluminismo e à Revolução Francesa. São assuntos importantíssimos, tá? Então vamos fazer correção, vamos comentar os exercícios, é uma forma de rever alguma coisa de que a gente estudou, tá? Nas últimas aulas e daquilo que vai ser cobrado em prova. Então vamos lá para a nossa tela, né, rapidamente, para a gente dar uma olhadinha aqui, né, nos exercícios, tá? Então vamos lá, aqui eu tô com o módulo 3, né, aberto, exercícios propostos do módulo 3, número 1. No século XVIII, o que propunham os filósofos iluministas em relação às estruturas políticas e sociais dominantes na Europa Ocidental? Bom, vamos começar aqui falando quais são essas estruturas políticas e sociais da Europa Ocidental. Bom, se eu estou falando da estrutura política, eu estou falando de absolutismo. Tá? O absolutismo vem se consolidando no século XVI, né? 17, né? Já bastante consolidado na Europa, e vem até o século XVIII. Tá? Eu estou falando de França, principalmente. E se eu estiver falando da Inglaterra, né, o absolutismo cai no final do século XVII com a Revolução Gloriosa. Tá? Se eu estiver falando de Rússia, por exemplo, a gente vai ver absolutismo até o século XX. Tá? Então, assim, dependendo de qual país eu estiver falando, esse absolutismo ele vai durar menos ou mais, tá? Em geral, a gente se refere ao governo francês, tá? E na França o absolutismo vai até a Revolução Francesa. É restaurado depois, mas trocando em miúdos, né? Vai até a Revolução Francesa, tá? E o que era o absolutismo? É a máxima concentração de poder nas mãos do rei. Beleza? Beleza, tá? O que é estrutura social? Até o século XVIII, né, em algumas regiões até mais do que isso, tá? O, a sociedade ela era totalmente desigual. Ah, mas até hoje, professor, tudo bem, é até hoje, tá? Mas hoje, em alguns aspectos, a gente entende, né, que existe uma isonomia, uma igualdade, tá? Tudo bem que, né, a gente pode entrar numa discussão, né, de que a lei não trata todos iguais, blá, 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 tudo bem. Mas em tese, tá? Em regra, tá? A lei é igual para todos, tá? É lógico que tem, né, uma série de discussões a respeito disso, mas em regra o voto das pessoas vale a mesma coisa. Independente se é um cara podre de rico, né? Independente se é um cara miserável. O voto vale a mesma coisa. Então a gente tá num cenário que é muito diferente do cenário lá do período século XVIII, por exemplo, tá? Em que, dependendo da condição de nascimento da pessoa, a pessoa era considerada um cara, né, superior, né? O cara que é da nobreza é superior, tá? Ele tem um intelecto superior, ele consegue comandar, consegue, né? Um cara que é camponês, um cara é chucrinho lá, né? Não consegue ter uma inteligência, não consegue ter, né, uma articulação, né? Ele nasceu para ser mandado, né? Então ele tem que fazer aquilo que o mandam, tá? Essa era a ideia na época, tá? Então é uma sociedade totalmente desigual. Vamos lá, vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, uma sociedade estamental, dividida em estamentos, né? Cada estamento lá tinha os seus privilégios e era muito difícil você ter uma mobilidade social, porque a condição social dependia do nascimento, tá? Então, se você nasce nobre, é nobreza. Se você não nasce nobre, você é do povo. Ah, mas tem um clero. Tudo bem, tem um clero. Então, pessoas que decidiam seguir uma vida religiosa
entravam para o clero, que era o primeiro estado. Então era clero, nobreza e povo, tá? Mas dentro do clero também havia uma divisão, né? Então, se eu fosse de um alto clero, o que seria o alto clero? Altos cargos eclesiásticos, eu teria privilégios, né? Eu teria o controle, né, de muitas riquezas, né, dentro da estrutura da igreja. Se eu fosse de nascimento humilde, né, eu chegaria ao baixo clero, né, posições inferiores, né, que administravam paróquias pequenas, com pouco dinheiro, com pouco prestígio, tá? Então essa que era a sociedade estamental, sociedade de privilégios, política absolutista. Como que os filósofos iluministas encaravam essa situação, né? Bom, vamos lá. Os filósofos iluministas criticavam, né, o absolutismo, tá? De certa forma criticavam, né, o fato de que a concentração de poder nas mãos de uma pessoa, né, pode corromper, tá? Então a gente tem os filósofos que vão defender, né, que o rei deve continuar exercendo o seu poder, né, de forma absoluta, mas que o rei tem que ser educado pelos filósofos, né, que é o caso de Voltaire, mas Montesquieu, por exemplo, criou aquela teoria da divisão dos poderes, né, separação dos três poderes, porque ele acreditava que o poder, né, uma pessoa concentrando todo o poder, isso ia de uma certa forma provocar uma deturpação do poder, né? Corrompendo a pessoa que exerce tanto poder assim. Então a apostila já traz ali, né? O objetivo já traz ali, o fim da concentração do poder nas mãos do rei. Então havia uma crítica com relação a isso, né? E o que eles diziam? Que todos os homens nascem iguais, né? Então existe uma igualdade natural, tá? Lembrando de novo, né? Leis naturais, né? O que eles entendiam? Eles entendiam que assim como, né, a natureza seria regida pelas leis naturais, né, que logicamente nós tivemos toda a revolução científica, né, Isaac Newton, né, descobrindo lá as leis que regiam, né, o universo, parará, parará. Então, se existem leis naturais que regem a natureza, o ser humano também deve ser, né, orientado através dessas leis naturais. Né? Quais leis naturais? Aí os caras começaram a debater com relação a isso, né? E chegaram à ideia de que os homens são iguais em nascimento, tá? Então não seria uma sociedade desigual por nascimento todos seriam iguais, tá? E a desigualdade viria, né, porque alguns conseguiram aproveitar melhor, né, a situação e conseguiram enriquecer e outros não. Então, uma sociedade dividida por base e por critério econômico, tá? Então tá aí também a correção, ok? Aí vocês podem conferir as suas respostas com base no que está escrito aí, que o objetivo trouxe e nos meus comentários. O que distinguia Rousseau dos demais filósofos do período da Ilustração? Bom, Rousseau foi um dos grandes filósofos. Nós tivemos, né, alguns dos grandes filósofos, o John Locke, importantíssimo, né, mas um pouco antes, né, desses filósofos franceses, é quase que um precursor do iluminismo. Depois nós tivemos Montesquieu, tivemos o Voltaire, tivemos o Rousseau. Tá? O Rousseau é o cara lá do bom selvagem, né? O homem é naturalmente bom, né? O homem realizou um contrato social. Nesse contrato social prevalece a soberania, né, popular, a vontade da maioria. Então eu tenho que me adequar à vontade da maioria em prol do bem do todo, né? As ideias de Rousseau, tá? Já defendia a democracia, né? E ele já fazia algumas críticas com relação à desigualdade social baseada na economia, fazia algumas críticas à propriedade, né? Já fazia algumas críticas à burguesia, tá? Então aí nós vamos assinalar a letra B, tá? O que diferenciava dos demais eram os ataques à burguesia e à propriedade, tá? 3.
Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Olha só que interessante, o poder contendo o poder. Um poder contendo outro poder, tá? Eu tô falando do quê? De Montesquieu. Eu tô falando do quê? Tô falando da teoria de separação dos poderes. É um poder limitando o outro. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer leis, ou de executar as resoluções públicas, e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim criam-se os poderes legislativo, executivo e judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. Então ali, ele está falando da teoria de freios e contrapesos, né? Então um poder freia o outro, tá? Contrapõe o outro, né? E aí um poder limita o outro. Então uma pessoa não consegue exercer o poder absoluto, por quê? Porque ela está sendo limitada por os demais poderes. Então eu tenho três poderes: o de fazer as leis, o de executar as leis e o de julgar, né? Ocupado por um grupo de pessoas diferentes, né? E um vai limitando o outro, tá? A divisão e independência entre esses poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um Estado. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja estabelecimento de limites aos atores públicos. Então, o poder executivo ele tem limites. Quem estabelece os limites? Poder legislativo. Poder legislativo tem limites. Quem que estabelece os limites? Poder executivo. Poder executivo tem limites, né, exercidos pelo judiciário. Então, um limita o outro, tá? E as instituições de governo, tá? Ok? Então, letra D, tá? Letra D. 4. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso, né? A liberdade não consiste em fazer o que quer, né? Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Montesquieu de novo, né? Então, o que é a liberdade? Qual que é a minha liberdade? É fazer tudo o que eu quiser, tudo que as leis permitem, ou tudo que as leis não proíbem, né? Então, se a lei não me proíbe de gravar um vídeo, de postar esse vídeo para vocês, eu tenho liberdade de fazer, tá? Mas eu não tenho a liberdade, por exemplo, de usar esse vídeo para poder praticar atos racistas, por exemplo, porque a lei proíbe isso. Eu não tenho a liberdade de desrespeitar a lei. É isso que ele está falando aqui. Se o cidadão pudesse fazer tudo que ela. Pera um pouquinho, acho que eu pulei aqui. A liberdade é o direito. Não pulei não. A liberdade é o direito de fazer tudo que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder, né? Olha só que interessante. Então, se eu tivesse o poder de desrespeitar a lei, né, e usar aqui do vídeo para praticar atos racistas, né, eu não estaria exercendo a liberdade, porque outras pessoas teriam o poder também de certa forma, né, usar disso daqui para poder me caluniar, por exemplo, né, me injuriar, né? Então, assim, eu teria minha liberdade também colocada em risco, tá? Vamos lá, se eu tivesse liberdade de pegar bens das outras pessoas, outras pessoas teriam liberdade de pegar os meus bens. Isso que ele está dizendo aqui, né? Então, por isso que todos devem respeitar as leis, tá? E isso é liberdade. A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito, né? Então, do que ele está falando aqui? Do condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade das leis. Então, o que é liberdade? É estar conforme a lei. Letra B, tá? Marcou letra B aí? Vamos para cima. Os filósofos adulam os monarcas e os monarcas adulam os filósofos. Assim se refere o historiador Jean Touchard à forma do Estado europeu que floresce na segunda metade do século XVIII. Os reis filósofos, temendo revoluções sociais, introduziram reformas inspiradas nos ideais iluministas. Se eu estou falando de rei que, inspirado pelo iluminismo,
introduz reformas, eu estou falando do que? Despotismo esclarecido, tá? Letra B, despotismo esclarecido, tá? Bom, vamos lá. Então vamos para os exercícios propostos do módulo 4. Ah, você vai fazer tudo de uma vez? Vou fazer tudo de uma vez. Então, em vez de gravar 3 vídeos, né, um vídeo de cada módulo, referente a cada módulo, vou gravar os 3 já, porque os 3 são importantes para a prova, vocês já conseguem fazer uma revisão aí para a prova, tá? Então vamos lá. Módulo 4, exercícios propostos. Como se dividia a sociedade francesa às vésperas da Revolução de 1789? Bom, a gente já discutiu isso daqui, né, lá na correção do módulo anterior, tá? Como que se dividia a sociedade? Em Estados Gerais, não. Estados Gerais era aquela assembleia, né? Esquece isso daí os caras, né, se enganaram aí quando escreveram isso, né? Como que se dividia a sociedade? A sociedade se dividia em diferentes estados, né? Melhor dizendo, em 3 estados, né? O primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, que era o povo, né? Mas que povo, né? Burguesia, camponeses, trabalhadores urbanos, tá? Então tem essa divisão social, né? Clero, nobreza e povo. Dentro do povo tá burguesia, camponeses, trabalhadores, artesãos, profissionais liberais, tudo que não era clero e tudo que não era nobreza. Beleza? 2. A Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão da Revolução Francesa traz o seguinte princípio: os homens nascem e se conservam livres e iguais em direitos. Então, os direitos são iguais para todos, né? A ideia da isonomia jurídica aqui, tá? Que a gente discutiu já anteriormente. As distinções sociais, tá? Então, não existe distinção jurídica, existe distinção social, né? Então, se uma pessoa aproveitou as suas oportunidades, né, e enriqueceu, né, ela não tem uma diferença jurídica da pessoa que não conseguiu aproveitar essas oportunidades e continuou num estado de pobreza, digamos assim, tá? Mas existem distinções sociais, só podem ter por fundamento o proveito comum. Tal princípio é decorrente do que, né? Então vamos lá, tem uma questãozinha assim que não está tão na cara, então vamos ver as alternativas. Da incorporação das reivindicações da classe média por maior participação na vida política. Olha aqui, ele está falando de isonomia jurídica, não de igualdade de participação política, tá? B. Do reconhecimento da necessidade de assegurar o direito dos vencidos sem distinção de classes. Né? Muito estranho, direito dos vencidos, né? Muito estranho, tá? Da incorporação dos camponeses à comunidade dos cidadãos com direitos sociais, né? Aqui não fala de direito social, até falando que existem distinções sociais. A crença popular na perspectiva liberal burguesa de que a revolução foi feita por todos em benefício de todos, aí tem uma ideia. Todos os homens são livres, todos os homens iguais, né? A Revolução Francesa foi feita pela burguesia. A burguesia comanda a Revolução Francesa. Ah, mas falou que sans-culottes eram o espírito da Revolução. Claro, os sans-culottes que estavam lá, né? Para tomar a Bastilha, para invadir o Palácio dos Inválidos, né? Para conduzir o rei até as Tulherias, né? Os movimentos mais radicais da Revolução Francesa, que liderou, quem, né, teve à frente foram os sans-culottes. Né? Mas a Revolução Francesa como um todo é um processo liderado pela burguesia. Tá? Da determinação burguesa de levar avante um processo revolucionário de distribuição de propriedade privada? Não está falando disso. Tá? Então, letra D, ok? Perspectiva que a burguesia fez a revolução por todos, em benefício de todos. Tá? Olha aqui, a charge muito interessante. A charge da época, reproduzida abaixo, retrata o jogo das relações sociais da França pré-revolucionária. Então eu tenho aqui, né, o terceiro estado, né, uma figura, né, um visual meio estranho aqui, né, como se fosse uma pessoa extremamente miserável, explorada, né, precisam se apoiar aqui, quase caindo, mas levando as suas costas um nobre e um clérigo. Né? Então eu tenho aqui, né, nobres e clérigos
se aproveitando do terceiro estado, né? O terceiro estado sustentando o clero e a nobreza. Tá? Então vamos lá. A França era estruturada em uma sociedade estamental? Sim. Dividida em 3 estados? Sim. Sendo um terceiro estado composto desde a alta burguesia até as camadas populares? Sim. Incidindo sobre essa todas as tributações? Sim. Então, letra A, beleza? Bom, então vamos para 4. O fato relevante do período entre 1790 e 1830 é a formação da classe operária. Bom, ponto, tá? Ponto. Eu estou falando de formação de classe operária. A classe operária vai se formar a partir do quê? Da Revolução Industrial. Mas por que da Revolução Industrial? Vamos lá, o que foi a Revolução Industrial? A introdução das máquinas no processo produtivo. Tá? E o que é um operário? Aquele que vai operar a máquina. Tá? Então eu deixo de ser um trabalhador artesanal, né? um cara que entende, né, daquilo que ele está produzindo, para ser um cara que apenas opera a máquina. Né? Então vamos pegar ali uma pessoa que trabalha numa tecelagem, tem lá uma máquina, ela está operando. Será que ela sabe tricotar? Às vezes não. Às vezes não, e nem precisa. Né? Ela precisa saber operar a máquina. Então, eu estou falando de classe operária, estou falando de revolução industrial. Os 25 anos após 1795 podem ser considerados como os anos da contra-revolução. Tá? Bom, se teve uma contra-revolução é porque teve uma revolução. Tá? Que revolução que ocorreu por volta de 1795? A Revolução Francesa. Tá? Revolução Francesa que, né, teoricamente foi de 1789 a 1799. Mas o que tem o 1795 aí? 1795 foi a instituição do Diretório, né? Um período em que os girondinos tomam o poder na França, né? E detêm, né? E cessam aquela onda revolucionária mais radical, né? Que a gente estudou lá, que a gente lembra lá da Convenção Jacobina, tá? Então aí os girondinos tomam poder, os representantes da alta burguesia tomam poder, né? Todas aquelas medidas populares são desfeitas, tá? E por que fala até 1930? Nossa, aí eu tenho o quê? Na era napoleônica, né, de 1799 a 1815, 1815 derrota de Napoleão, reestabelecimento do absolutismo na França, e em 1830 tem uma revolução, né? Uma revolução que tira o Carlos X, se não me engano, é Carlos X, irmão do Luís XVIII, irmão do Luís XVI. Tá? Então, olha que loucura. Quando Napoleão foi derrotado, colocaram o irmão do Luís XVI, o irmão do rei guilhotinado na Revolução, para governar a França. Então, foi realmente uma restauração do absolutismo, uma restauração da família que governava a França antes da Revolução. Né? Antes do radicalismo da Revolução, que seja. Tá? E em 1830, uma revolta, uma revolução contra o Carlos X, e não que a França se tornou uma república, mas deram a coroa para o Luís Felipe, né, o rei burguês. Né? Então, a monarquia constitucional, monarquia liberal na França. Tá? Então, aí eu tenho uma contra-revolução. Durante esse período, o povo foi submetido simultaneamente à intensificação de duas formas intoleráveis de relação: a exploração econômica e a opressão política. Tá? As frases transcritas extraídas de uma obra do historiador E.P. Thompson estão relacionadas a um momento histórico fundamental para a constituição do mundo contemporâneo. Nesse contexto, podemos situar. Então vamos lá. Elas estão relacionadas, essas falas, estão relacionadas com um contexto histórico fundamental para a constituição do mundo contemporâneo. Bom, para a constituição do mundo contemporâneo, por tudo que a gente explicou aqui por essas falas. Bom, não precisa nem falar nada aí. Eu estou falando de constituição do mundo contemporâneo, eu tenho a Revolução Francesa, que derruba o absolutismo e coloca a burguesia no poder, né? E eu tenho a Revolução Industrial, né, que consolida o capitalismo e consolida as relações assalariadas de produção. Tá? Então, assim, se eu falo de eventos importantes para a formação do mundo contemporâneo, eu tenho que partir dessas duas revoluções. Tá?
Então eu vou ficar com a letra A. Processo da Revolução Industrial Inglesa, que deu uma nova direção à atividade econômica, e a Revolução Francesa, que afirmou o futuro papel da burguesia como classe dominante. Então vamos lá, vamos ver os outros. O feudalismo, não, o feudalismo está lá, acabou no século XV, o que tem a ver com a contemporaneidade? Tá? Morreu aí. O início da Revolução Industrial, que adotou um direcionamento antiliberal. Da onde a Revolução Francesa foi antiliberal? E a Revolução Francesa, que adotou o predomínio da burguesia em todas as sociedades europeias. Não, a Revolução Francesa na França. Né? Em outros países, a burguesia não conseguiu alcançar o consolidar-se no predomínio, né, dos países. Tá? Então essa aqui é ser atrás, essas duas revoluções aí, mas com definições erradas. O capitalismo monopolista, que logrou determinar o ritmo do desenvolvimento do industrialismo. Não. O capitalismo monopolista vem depois, né? Final do século XIX, né? A partir de 1870, quando tivemos uma depressão, uma crise do capitalismo, a primeira grande crise do capitalismo lá em 1870, tá? Então esse desenvolvimento do industrialismo não era capitalismo monopolista, era o capitalismo concorrencial, tá? E a reforma protestante, poxa, também não, né? Que pôs fim à estrutura do antigo regime? Não, de jeito nenhum. Né? O socialismo marxista? Não. Né? Revolução Russa? Não. Tá? Então, letra A. Belezinha? Vamos para o último módulo, tá? Módulo 5. Chegando agora. O que foi o dito do máximo? Tá bom, vamos lá. Revolução Francesa, certo? Assembleia, Estados Gerais, vamos pegar aí Estados Gerais, né? Convocação dos Estados Gerais, representantes do clero, da nobreza e do povo para discutir questões tributárias, questões orçamentárias da França, tá? O que o rei queria? O rei queria forçar mais impostos sobre o terceiro estado. Reuniu todo mundo, tá? E falou, olha, vocês vão discutir, vão me apresentar os seus pareceres, reúnam-se em separado e discutam, tá? O terceiro estado falou assim, não vamos reunir em separado, não vamos reunir em uma assembleia só. O rei, não. Clero com clero, nobreza com nobreza, terceiro estado com terceiro estado. O terceiro estado falou assim, não, de jeito nenhum. Quer saber de uma coisa? Se vocês não quiserem, né, discutir desse jeito que nós estamos propondo, nós vamos nos proclamar Assembleia Nacional, e desculpa o palavrão, dane-se os outros, tá? O rei tenta, né, juntar tropas para dissolver essa Assembleia Nacional, né? Terceiro estado proclamado em Assembleia Nacional, proclamado em Assembleia Nacional Constituinte. O povo pega em armas para defender, né, queda da Bastilha, Revolução Francesa. O rei aceita, né, de muito mau gosto, né, a Assembleia Nacional, né, tem lá os seus atritos com a Assembleia Nacional, vira refém do povo, o povo vai lá no Versalhes, leva ele para Tulheirias, leva ele para Paris, né, o rei, a família real, tá? Belezinha. Essa primeira fase, a Assembleia Nacional faz uma constituição monárquica, né? Então uma monarquia constitucional, bastante um avanço significativo, mas bastante conservador até, né? O rei entra em atritos com a Assembleia, o rei tenta fugir, né? O rei é acusado de traição, prende o rei, não tem mais monarquia, república. Na república nós temos a convenção, que é um grupo de pessoas, é uma assembleia que vai exercer o poder, tá? E essa convenção, durante um determinado período, de 1793 a 1794, vai ser formada por jacobinos. Quem que são os jacobinos? Né? São um grupo político mais radical, né? Que queria a radicalização da Revolução, queria que a Revolução atendesse às demandas populares, né? E quando os jacobinos exercem o poder, né, eles estão lá, conseguem, né, tirar os seus adversários políticos, né, da convenção e conseguem, de certa forma, né, exercer o poder na França,
Eles vão fazer uma série de medidas populares, né? Determinar a educação pública e gratuita e obrigatória, né? Determinar, né, que os ricos paguem mais impostos para manter uma políticas sociais, né, na França. Vão estabelecer o voto universal masculino, todos os homens, independente da renda, vão votar, e estabelecem o dígito máximo. Tá? Então, o que foi o dígito máximo? Foi uma medida tomada pela Convenção Jacobina, né, em prol da população francesa, que tabelava o preço dos produtos. Tá? Tabelava o salário e o preço dos produtos. Beleza? Beleza. Tá? O que foi a reação termidoriana? Então, tudo bem, está lá os girondinos no poder. E o que acontece? Né? O líder, né, da convenção jacobina, eu falei girondinos, né? Está lá os jacobinos no poder, e o líder da convenção jacobina era o Maximilien Robespierre. Né? E o que o Robespierre começa a fazer? Eliminar todos os seus adversários políticos. Começa a fazer uma política de perseguição política. Desculpa, uma prática de perseguição política. Perseguição a quem? Todos os opositores. E quais eram os opositores? Principalmente os girondinos. Quem são os girondinos? Era um outro grupo político que representava os interesses da alta burguesia, tá? Um dos mais ricos, dos grandes comerciantes, grandes empresários franceses da época, tá? E que queriam que a revolução não se estendesse tanto, né, para atender os interesses da população. Queria uma revolução mais conservadora, né? Não tão radical, tá? Então eles eram conservadores, eles queriam para eles não queriam uma república, queriam uma monarquia constitucional, né, voto censitário, possibilidade da burguesia, o rei ali, né, como um marco de estabilidade, né, a burguesia, né, na Assembleia, né, no poder legislativo, né. O rei também foi intolerante, né, quis fugir, na verdade acabou prejudicando-se, né, que foi acusado de traição e foi morto. E aí foi proclamada a república, coisa que os girondinos não queriam tanto, tá? Muito bem, o que o Robespierre vai fazer? Política do terror, né? Ou seja, vamos matar todo mundo que é contrário a mim. Começa a matar todo mundo que é contrário a ele, né? E aí ele perde apoio. Ele perde apoio permitindo que os girondinos então dê um golpe. E o que é esse golpe dos girondinos? É a reação termidoriana. A burguesia, né, assume o poder da França, né, afastando os jacobinos, né, e abolindo todas as medidas populares tomadas durante o governo jacobino. No processo da Revolução Francesa, os jacobinos representam, bom, já falei, né? Quem que os jacobinos são? Os representantes da pequena burguesia, né, dos trabalhadores, né, favoráveis favoráveis que a revolução se aproximasse dos interesses populares, como letra B, né? Representaram a média e pequena burguesia que procuravam apoio dos seus culotes e sentavam-se à esquerda da Assembleia. Isso é interessante, né? Eles sentavam à esquerda, por isso que partidos ou ideologias que defendem interesses populares hoje podem ser chamados de esquerda, né? Enquanto direita seria camadas mais conservadoras, né? Bom, vamos lá. 4. Assinar a alternativa correta relativa à Revolução Francesa. Um dos estopins da Revolução Francesa foi a convocação da Assembleia dos Estados Gerais por Luís XVI em 1789, com o objetivo de forçar a nobreza e o clero a pagar impostos? Não. É isso que o rei queria. Significou a tomada do poder político pela burguesia, a superação das instituições feudais do antigo regime, criando condições para o desenvolvimento do capitalismo da França? Sem dúvida, letra B. Significou a tomada da Bastilha pelo povo de Paris? A Revolução Francesa significou a tomada da Bastilha? Meio esquisito essa construção aí, né? Tudo bem, o povo de Paris tomou a Bastilha, isso deu origem à Revolução Francesa, foi no 14 de julho de 1789, manobrado indiretamente pelo clero, né? O clero não manobrou a população para se revoltar. Representou a abolição dos direitos feudais, porém sem que os direitos de nobreza e clero fossem alterados. Não, imagina, o clero foi transformado em funcionário público do Estado francês, né? Os bens do clero foram confiscados, os bens da igreja foram confiscados. Apesar de constituir um movimento revolucionário,
A Revolução Francesa pouco afetou os demais países europeus? Claro que não, né? Nossa, foi um furdunço na Europa, né? Então, letra B, né? Foi isso que eu falei? B. Vamos lá. Nossa, questão de elétrica. Olha o textão, tá? Então, vamos lá. Comando da questão, tá? Vamos ler esse textão aqui com um pouco mais de critério. A mudança do significado da palavra restaurante. Então a gente tem que observar a palavra restaurante. Vamos para o texto. Há algumas transformações que antecederam a Revolução Francesa podem ser exemplificadas pela mudança de significado da palavra restaurante. Desde o final da Idade Média, faz tempo, a palavra restaurant designava caldos ricos com carne de aves, de boi, legumes, raízes e ervas. Em 1765, surgiu em Paris um local onde se vendiam esses caldos, usados para restaurar. Olha que legal, né? Restaurante vem de restaurar. Então, restaurar o que? A força dos trabalhadores. E quem que restaurava? Esses caldos, né? Caldos bem fortes, ali, né? Bem ricos, né? Digamos assim. Nos anos que precederam a Revolução, em 1789, multiplicavam-se diversos restaurantes, né? Acho que é isso, que serviam pratos requintados. Opa, então não é o caldo, são pratos requintados, descritos em páginas emolduradas e servidos não mais em mesas coletivas e mal cuidadas, mas individuais e com toalhas limpas. Olha que legal. Então eu tenho restaurante, que era o caldo servido aos trabalhadores, mas depois nós tivemos vários restaurateurs que serviam esses pratos mais requintados, que não era aquele caldo, né? Com a Revolução, cozinheiros da corte da nobreza perderam seus patrões, refugiados no exterior ou guilhotinados, e abriram seus restaurantes por conta própria. Olha que legal, né? Então ele pega uma coisa que era lá do povo, né? Um caldo para restaurar a força dos trabalhadores, e aí começam a aparecer alguns estabelecimentos que vendiam comida, né? Já preparada, né? Em um ambiente mais chique, digamos assim. Com a Revolução Francesa, muitos cozinheiros da nobreza, da corte, ficaram sem emprego, né? Ficaram sem seus patrões e abriram seus restaurantes, né? Apenas em 1835, o dicionário da Academia Francesa oficializou a utilização da palavra restaurante com o sentido atual. Tá? Então vamos lá. Então eu tenho alguma coisa que era do povo e foi se apropriado pela nobreza não, pela burguesia, mas num ambiente mais requintado, já imitando lá o cozinheiro da nobreza, já imitando, dando a parecer que era uma coisa, né, nobre, chique, né, importante. A ascensão das classes populares aos mesmos padrões de vida da burguesia e da nobreza? Acho que não, né? A apropriação e transformação pela burguesia de hábitos populares e dos valores da nobreza. Essa aqui tá bacana, hein? Então a burguesia vai se apropriar de um hábito popular, de comer lá algo, né, já pronto, né? Mas com valores de nobreza, já em um local chique, elegante, né? Preparado por um chefe. A incorporação e a transformação pela nobreza dos ideais e da visão do mundo da burguesia, não parece que seja isso, né? Aqui está falando que a nobreza fugiu, foi guilhotinada, né? Não é uma incorporação por parte da nobreza. A consolidação das práticas coletivas e dos ideais revolucionários, cujas origens remontam à Idade Média, não pode ser, né? Os ideais revolucionários não remontam à Idade Média. A institucionalização pela nobreza de práticas coletivas e de uma visão de mundo igualitária também não me parece. Então nós ficamos com a letra B. Beleza? Vamos lá. 6. Em nosso país queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os usos pelos princípios, as conveniências pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão, o desprezo à desgraça pelo desprezo ao vício, o desprezo à desgraça pelo desprezo ao vício, a insolência pelo orgulho, a vaidade pela grandeza de alma, o amor ao dinheiro pelo amor à glória, a boa companhia pelas boas pessoas,
a intriga pelo mérito, o espirituoso pelo gênio, o brilho pela verdade, o tédio da volúpia pelo encanto da felicidade, a mesquinharia dos grandes pela grandeza do homem. Tá? É um discurso do Robespierre, de 5 de fevereiro de 1794. Então ele está falando ali de uma substituição na França, né? Do qual o trecho transcrito é parte. Relaciona-se a qual dos grupos políticos sociais envolvidos na Revolução Francesa? Bom, vamos lá. Poxa, não precisava nem ter lido o texto, né? O discurso de Robespierre relaciona-se a qual dos grupos políticos sociais envolvidos na Revolução Francesa? Bom, Robespierre era líder do quem? Era líder dos jacobinos, né? Então vamos lá. Alta burguesia, não, porque é girondinos. Clero, não. Militares, não. Né? Nobreza, também não. Né? Representantes da pequena e média burguesia, das camadas populares que desejavam justiça social e direitos políticos, letra E. Tá? Olha lá, letra E. E aqui nós acabamos, tá? Então vamos voltar aqui. Bom, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas foram três módulos corrigidos, matéria da prova revisada, né? Espero que ajude vocês, né, a se prepararem melhor para a prova. Abração, gente, e até a próxima.